Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Sou o professor Márcio Gomes, da matéria de atualidades, e hoje eu vou conversar com vocês sobre sociedade nacional, sobre um tema bem interessante, que é o tema da febre amarela, que vem assustando aí parte da sociedade brasileira, principalmente quem vive na região sudeste. O que eu quero mostrar para vocês é o que é a tal da febre amarela, qual é esse surto que todo mundo comenta aí na mídia, e como esse assunto pode aparecer na sua prova. Vamos dar uma olhada? Bom, quando eu falo em febre amarela, eu estou pensando em uma doença transmitida por um vírus. Vamos destacar alguns pontos interessantes, porque na sua prova pode vir questões lá perguntando sobre o que seria, é uma bactéria transmitida por macaco, por mosquito. Então, vamos falar um pouquinho da transmissão. Bom, então o primeiro ponto a se destacar é que a gente está falando de um vírus, beleza? Modo de transmissão desse vírus, isso é muito importante para você não cair em pegadinha. Ele é transmitido por um mosquito, a picada de um mosquito infectado. Professor, eu escutei alguma coisa sobre macaco que transmite. Cuidado, gente, o macaco não transmite a febre amarela. A febre amarela é transmitida pela picada de um mosquito infectado pelo vírus, ok? Ô, professor, então melhorou, macaco não tem nada a ver. Por que se fala tanto de macaco então, professor? Vamos lá? Existem dois tipos de febre amarela, podemos dividir assim. Existe a febre amarela silvestre, ou uns vão chamar de rural, e a febre amarela urbana. Bom, pois bem, o surto que nós vivenciamos agora é o de febre amarela silvestre, então destaca isso aí também, febre amarela silvestre. Ela é transmitida pela picada de um mosquito, como eu disse, e detalhe para o mosquito, tá? É o Haemococcus e o Sabetes, tá? Nomes complicados aí de dizer, mas o que eu quero que você descarte é que no ciclo atual de febre amarela, nós não estamos falando da febre amarela transmitida por um outro mosquito bem conhecido que é o Aedes. Como você está muito acostumado com o Aedes aegypti, você pode pensar assim, falou de doença transmitida por mosquito, vou logo no Aedes. Cuidado, no surto atual nós estamos falando de uma febre amarela transmitida por mosquitos silvestres aí, o Haemococcus e o Sabetes, ok? Bom, por que aparece o macaco nessa relação? Porque o macaco, ele acaba sendo portador do vírus. E quando o mosquito pica o macaco, ele acaba ficando infectado pelo vírus e aí sim transmite para outra pessoa. Ou seja, então não é o macaco que transmite, e sim o mosquito, ok? Beleza? E existe a segunda febre amarela, a urbana, tá? Essa sim transmitida pelo Aedes aegypti. Detalhe, no Brasil, ela está erradicada desde os anos 40, desde 1942 especificamente. Não há registros após essa data de febre amarela urbana. Tranquilo, pessoal? Até a data, estou até destacando aqui no meu slide, até 6/2/2018, o Ministério da Saúde não confirmou caso de febre amarela urbana, tá? Então, o nosso surto é a silvestre. Professor, você falou muito sobre isso. Estou falando porque imagino questões nesse sentido, destacando lá e você podendo cair numa pegadinha aí, achando que é uma febre amarela urbana, que é transmitida pelo Aedes ou que é transmitida pelo macaco. Então, nada disso no surto atual, ok? Beleza? Fechamos, que é uma febre amarela silvestre. Maravilha, transmitida pela picada de um mosquito. Ok, professor, mas o que está acontecendo no Brasil? Bom, e só para simplificar então aquilo que eu já tinha dito, quando eu falo do ciclo silvestre, eu tenho um animal infectado, o mosquito pica esse animal, e aí o mosquito então passa a carregar o vírus da febre amarela e transmite ele para as pessoas. Quando eu falo em febre amarela urbana, eu estou pensando em uma pessoa infectada, o Aedes pica essa pessoa, fica carregando o vírus e transmite. A febre amarela urbana ela é preocupante, porque imagina que o espaço urbano concentra aí 90% da população brasileira. Então imagine um surto de febre amarela urbana, o risco, o temor que os órgãos de saúde não têm, ok? Então nosso ciclo atual, silvestre, fechou. Bom, sintomas, não creio muito em questões falando sobre sintomas, mas vamos destacar, porque nunca se sabe o que passa na cabeça do cara que vai elaborar a prova de vocês. Bom, ela tem duas fases, uma fase inicial e uma fase que eles chamam de tóxico, uma fase mais avançada, tá? Que é menos comum.
A fase inicial, aqueles sintomas que a gente está acostumado quando são doenças transmitidas por mosquito. Dor de cabeça, febre, perda de apetite, náuseas, dores musculares. Então, fase inicial, tem suas peculiaridades, mas se aproxima muito do que seria a dengue, ok? Na fase mais avançada, que eles vão chamar de fase tóxica, começam a surgir algumas coisas diferentes. As febres são um pouco mais altas, a pele e os olhos começam a ficar amarelados, por isso daí o nome febre amarela, ok? Pode ocorrer sangramentos, então ela é um pouco mais intensa, mais preocupante e geralmente nesse nível pode levar à morte, ok? Beleza, professor? Então vamos lá. Detalhe, febre amarela, professor, surgiu agora no Brasil? Não, a gente costuma classificar ela que é uma doença, apesar de a primeira ela não ter sido descoberta aqui, mas ela é endêmica do Brasil. Quando eu digo endêmica, ela ocorre no território, ela não é uma coisa importada que só acontece em outros locais e aqui não, ela é endêmica, então nós temos fatores de transmissão no território nacional. Bom, a gente ficou anos e anos sem escutar muito sobre febre amarela, o nosso grande temor era a dengue. Aí no final de 2016, início de 2017, começou um burburinho forte sobre a dengue, principalmente nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. Coincidentemente, tá, tem gente que faz essa relação, nos locais mais afetados pelo desastre de Mariana, tá? Tem muita gente que faz uma relação aí, não tem uma comprovação científica ainda totalmente aceita, mas tem gente que faz relação entre o surto de febre amarela com o desastre de Mariana, ok? Bom, então, 2016, 2017, Minas, Espírito Santo. Depois, começam a surgir alguns casos isolados nos estados de São Paulo e da Bahia. Beleza. Aí o ano foi seguindo, 2017, chega lá no meio do ano, um pouquinho depois, em setembro de 2017, o nosso ministro da Saúde diz o seguinte, olha, o surto de febre amarela no Brasil acabou, está erradicado. Então, palavras do nosso ministro da Saúde em 6/9 de 2017, o surto de febre amarela acabou. Ocorre que, no final de 2017, começa a é observado, aí, vamos colocar assim, vários casos, principalmente na região sudeste, com destaque para o estado de São Paulo e de Minas Gerais. Então, nesse verão de 2018, final de 2017, início de 2018, ela volta com tudo, principalmente na região sudeste. Tá? E o que preocupa muito, próxima a São Paulo, capital. E aí, imagine toda aquela população que vive em São Paulo, quase 15 milhões de habitantes ali na região metropolitana, o Brasil inteiro começa a olhar com mais cuidado para o surto de febre amarela. Bom, essa tabela é interessante, não quero que você decore ela, não quero que você se preocupe com dados de estado por estado, eu quero enfatizar os dois estados com maior quantidade de casos de febre amarela. Minas Gerais, tá ok? E São Paulo, pensando no período de 1 de julho de 2017 até 30 de janeiro de 2018. Então, os dois estados com o maior número de casos confirmados e o maior número de mortes, tá? Então, Minas Gerais e São Paulo. Não descarto uma questão falando sobre o surto de febre amarela e perguntando para vocês quais seriam os dois estados com maior incidência dessa doença. Beleza? Então, São Paulo e Minas. Fechou? Tranquilo? Bom, pensando que em 2017 ele foi mais agudo em Minas. E agora em 2018 é São Paulo que preocupa um pouco mais. Ok? Beleza, professor, estou acompanhando o raciocínio. E eu queria falar um pouquinho de São Paulo, porque São Paulo teve uma peculiaridade que no final de 2017 vários parques, primeiro na região norte da cidade, depois em outras regiões, começaram a ser fechados por conta de registro de macacos infectados com o vírus da febre amarela. Então, parques fechados, a população sendo orientada a não circular nas redondezas, tá? Então, tudo isso alimentou esse medo da febre amarela em São Paulo e muita gente confundiu aí a questão do macaco e ocorreu até a morte de alguns macacos aí por parte da população, né, caçando, vamos colocar assim, os macacos. Então, volto a enfatizar que o macaco não transmite a febre amarela, transmitida pelo mosquito. Beleza? E um ponto interessante em São Paulo é que ela começou a registrar a febre amarela autóctone. O que é autóctone? É quando a pessoa não viaja para outro... Vou dar um exemplo. Eu viajo para o Mato Grosso do Sul, volto com febre amarela. Eu falo que ela é alóctone. Eu peguei uma febre alóctone, peguei fora. Tá? Eu migrei e acabei trazendo a febre.
já tem caso em São Paulo onde a pessoa não viajou para local nenhum e contraiu febre amarela, ou seja, fica evidenciado que ela pegou febre amarela no estado de São Paulo. Nesse caso eu falo que ela é autóctone, é do local, beleza? Então já existe casos autóctones em São Paulo. E para a gente continuar aqui, vem para mim a notícia da prova. Então, na sua prova, a minha expectativa é que venha alguma coisa nesse sentido. Existe uma entidade famosa aí, a Organização Mundial da Saúde, né? Da saúde no mundo todo, e ela incluiu, anote isso, caneta vermelha, caneta amarela, incluiu todo o estado de São Paulo no mapa de risco de febre amarela. Todo o estado. Por que eu estou enfatizando todo o estado? Porque a OMS, olha que ela, em 2013, olha o nosso mapa em 2013. Pegava toda a região norte do Brasil, parte da região sul e do sudeste, parte da nordeste, mais o interior do Brasil. Essa região, em 2013, era considerada área de risco de febre amarela. Quando ocorreu lá o surto de 2017, reparem que a OMS incluiu uma nova área. No sul da Bahia, norte do Rio de Janeiro e no estado do Espírito Santo. Ok? Então, no surto de 2017. E agora, em 2018, a OMS coloca a região metropolitana de São Paulo e o litoral de São Paulo. Ou seja, todo o estado de São Paulo, anote isso, todo o estado de São Paulo é considerado área de risco de febre amarela, segundo a Organização Mundial de Saúde. Ok? Esse anúncio ocorreu logo após uma médica holandesa comunicar que um paciente foi diagnosticado com febre amarela justamente após voltar do Brasil. Então, logo após isso, a OMS foi lá e coloca todo São Paulo como área de risco. Fechou? Beleza, professor. Mas Minas, professor, que é um estado que você disse que está em muita febre amarela, também parece que toda a área de Minas está com risco. Ok, mas isso já estava desde 2013. Então não tem nenhuma novidade nisso. A novidade é incluir todo São Paulo, inclusive a capital. Ok? Bom, e aí vem algumas notícias interessantes, também é um ponto que a banca pode cobrar de vocês. É que, diante de todo esse surto, né, todo mundo começou a procura por vacina de febre amarela, todo mundo com medo de febre amarela. E não teríamos vacina suficiente para atender todo mundo. E aí o governo adotou uma estratégia, principalmente nessas áreas de grande risco, de grande circulação do vírus, que é chamada dose fracionada. O que seria essa dose fracionada? Imagine que uma dose convencional tem 0,5 ml. Tá? Imagine que, então 0,5. Pensem que se eu pegar isso aí e diminuir para 0,1. Com aquela vacina que eu conseguiria atender uma pessoa, agora eu consigo atender 5. Os especialistas falam em 4, porque diz que uma dose acaba se perdendo. Tudo bem, então eu aumento o meu público atendido. Então o governo adotou essa estratégia, fracionou a vacina, e o que muda mais ou menos aí nesse fracionamento da vacina? Ele protege igual? Vai te proteger da febre amarela. Quem dizem são os especialistas de saúde. Qual a diferença? É que a imunização é por apenas 8 anos nessa dose fracionada. Ok? Professor, é a primeira vez o Brasil que está inventando isso? Não, já há indícios aí, já há registro da utilização da vacina fracionada na África, então não é a primeira vez, tá? O Brasil acaba adotando essa estratégia. Destaque para os 3 estados aí que vão trabalhar forte com isso: Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. O governo diz que são as áreas onde há evidência de grande circulação. Tranquilo? Então, para fechar, sempre quando eu acabo a aula eu faço aquele fechamento para a gente materializar isso. Bom, o Brasil vive um surto de febre amarela, ok? Surto de febre amarela. Essa febre amarela é transmitida pela picada de um mosquito, tá? Lembrando que nosso surto de febre amarela é do tipo silvestre, então não tem nada a ver com a Aedes aegypti, tá? É o Sabeles lá e o Haemococcus, esses mosquitos que fazem a transmissão. Fechou. 2 locais com maior índice de febre amarela no Brasil, mais registros aí nos últimos 6 meses. Estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, beleza? OMS declara São Paulo como, todo o estado de São Paulo como área de risco de febre amarela, beleza? Para tentar amenizar a situação e proteger a população, o governo adota uma estratégia que é, o São Paulo até antecipou a vacinação, tá? É jogar a vacina aí para a população, mas numa dose um pouquinho menor, a famosa dose fracionada.
Beleza? Fiquem atentos. A chance de uma questão sobre febre amarela, ela é grande. Beleza? Fico por aqui e até a nossa próxima aula.